E cientistas acabaram de descobrir um comportamento que pode trazer uma revolução nos supercondutores. Algo que pode nos trazer no futuro carros voadores, que nem na ficção científica. Cientistas encontraram um material que consegue fazer supercondutores funcionarem em temperaturas mais altas, coisa que até então era considerada impossível. Aliás, só um aviso aqui, talvez minha dicção não esteja tão boa hoje, porque no café da manhã eu estava lá comendo e mordi minha língua. E agora tá horrível para falar, mas vou me esforçar aqui para não ficar com a dicção zoada. Já ficou zoada já minha dicção. Mas vamos prosseguir aqui. Os supercondutores são materiais que permitem que a eletricidade passe por eles sem oferecer resistência. Só que tem um problema para trabalhar com eles. Eles só funcionam em temperaturas muito, mas muito baixas, próximas do zero absoluto. A nova descoberta mostra que o material, que a princípio não é um supercondutor, pode apresentar comportamentos que façam o supercondutor funcionar em temperaturas mais altas, de repente funcionar em temperatura ambiente, que seria uma maravilha. Os pesquisadores estudaram um material chamado de óxido de cobre e sério neodímio, que é esse meninão aqui que está na tela. E os cientistas descobriram que ele tem propriedades que podem ajudar a fazer supercondutores que funcionem em temperaturas mais altas. Segundo o artigo aqui, eles notaram que os elétrons no material se combinam de uma maneira que permite que a eletricidade passe quase sem resistência, mesmo em temperaturas muito baixas. E apesar desse material, esse óxido que eu falei aqui, não ser de fato um supercondutor, ele dá ideias para os cientistas criarem supercondutores que funcionem em ambientes mais quentes. Ele meio que abriu o caminho, abriu a mente dos cientistas para produzir esse tipo de material. Aí vocês pensam, mas Schwarza, de fato, o que isso vai mudar na minha vida? Qual vai ser o efeito prático, o uso prático desse supercondutor no nosso cotidiano? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Supercondutores podem ser utilizados em trens de levitação magnético, maglev, que flutuam sobre trilhos magnéticos e podem atingir altas velocidades com menos atrito. E isso pode trazer transportes mais rápidos e eficientes. Supercondutores também podem ser utilizados em equipamentos que armazenam energia, como bobinas de energia supercondutoras. Eles podem armazenar e liberar grandes energias rapidamente, ajudando a estabilizar a rede elétrica. Até na medicina, os supercondutores poderiam fazer uma revolução. Eles poderiam ser empregados em máquinas de ressonância magnética. Eles podem criar campos magnéticos bem fortes e precisos, que seriam essenciais para fazer diagnósticos médicos com muita qualidade. Geração de energia, os supercondutores poderiam ser utilizados em motores elétricos. E agora eu vou falar de transporte pessoal. Carro, por exemplo. Tem gente que deve estar pensando aí no skate voador de Volta para o Futuro. Daria, mas vou explicar como é que funcionaria. Nos filmes de ficção científica, a gente via coisas mais parecidas com isso aqui. Carro que ficava levitando no chão, sem auxílio de hélice ou coisa do tipo. Nos trens maglev, esse campo magnético é criado nos trilhos, que faz o trem levitar. Mas também poderia ser construído vias que teria esse campo magnético que poderia levitar esses carros que estão equipados com esse tipo de tecnologia. E aí evitaria o atrito com o solo, fazendo um movimento bem mais suave nos automóveis. É óbvio que criar uma via com um campo magnético ia requerer muita tecnologia e muito investimento das empresas para tornar isso uma realidade. E seria um empreendimento muito caro, até porque para manter um supercondutor funcionando, você teria que manter ele em temperaturas muito baixas. Mas essa pesquisa que eu acabei de trazer para vocês, que mostra que tem como fazer supercondutores em temperaturas ambientes, poderia trazer uma revolução nisso tudo e baixar o preço. E aí poderíamos ver aquilo que a gente vê em filmes de ficção científica, carros levitando sem ter hélices e coisas do tipo. Para vocês verem como é interessante, quando eu era moleque, lá nos anos 80, eu tinha uma visão dos anos 2000 que era a seguinte: era carros voando, viagens interplanetárias, a gente já teria a ciência de que existe vida fora da Terra. Enfim, eu achava que ia ser aquele futuro que a gente vê em ficção científica. Chegou os anos 2000, aconteceu uma certa decepção, Os carros continuavam funcionando por combustão, nada de encontrar vida fora da Terra, nada de viagens interplanetárias. Mas enfim, agora, em 2024, a gente está vendo várias descobertas que estão nos aproximando daquela realidade. Podemos ter pistas nas cidades que teriam campos magnéticos que iriam fazer automóveis flutuarem, que nem a gente vê em Blade Runner, Star Wars e assim por diante. Motor de fusão nuclear está se aproximando, a criação de motores que funcionam a fusão nuclear. Aliás, usinas, reatores de fusão nuclear estão cada vez mais próximos da realidade
Isso traria uma revolução sem precedentes para a humanidade. A gente iria evoluir muito, mas muito tecnologicamente, na produção de energia. Seria coisas absurdas. Estamos próximos também de encontrar a vida fora da Terra. Temos agora a descoberta de um oceano, né, subterrâneo em Marte, oceanos em Encélado em Europa, lua de Júpiter. E tem um James Webb aí que está cada vez mais encontrando indícios de que pode ter vida fora da Terra. Assinaturas em gases, atmosféricas e tal. Sem contar a robótica. Esses dias eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa que mostrava que estão criando pele sintética, pele viva sintética, para cobrir esqueletos de metal. Robôs que teriam esqueletos de metal. Tipo Terminator, né? Tem os robôs humanoides que já estão usando inteligência artificial, que conseguem se comunicar e entender o que é falado para eles. Tem inteligência artificial que consegue emular sentimentos humanos, que nem no filme Her, lá da Scarlett Johansson, que a OpenAI lançou. Né? Deu até uma treta, né? Porque a voz que colocaram lembra da Scarlett Johansson e é surpreendente. Você parece que está conversando com uma outra pessoa mesmo. Então, digamos assim que toda a tecnologia que eu via no cinema nos anos 80, que a gente achava que ia chegar nos anos 2000, de repente vai chegar com algumas décadas de atraso. E eu acho que quando como por exemplo, a fusão nuclear ou esses supercondutores que eu falei aqui para vocês nesse vídeo, se um deles chegar antes, ele vai impulsionar todas as demais. Porque sempre tem uma tecnologia que chega e faz o crescimento tecnológico exponencial. Então, eu estou bem empolgado com essas descobertas. Eu acho que, tem os computadores quânticos que também estão sendo feitos, né, que tem uma capacidade muito absurda de processamento. Então, eu acho que a minha decepção aos poucos está indo embora, né? É por isso que até eu gosto de falar de tecnologia aqui no canal, porque eu sou aficionado por esses temas. Então, a impressão que eu tenho é que a gente está se aproximando daquela tecnologia que a gente vê em filmes. E aí você tá ficando empolgado com essas descobertas, com essa revolução da engenharia? Escreva aí a opinião de vocês nos comentários. Qual era a visão que você tinha lá nos anos 80 ou 90, como seria o futuro, e o que você está vendo hoje está batendo com a sua impressão? Escreva aí a opinião de vocês nos comentários. Então, quando eu tiver mais informações sobre essas novas pesquisas, eu trago aqui para vocês. E para não perder nada, já sabe, se inscreva no canal clicando no botão que está aqui abaixo. E por falar em tecnologia, hoje eu estou participando lá do podcast Bunker X. Estou falando do Solano e do 3D. E a gente falou de diversas coisas envolvendo tecnologia, vida fora da Terra. Uma coisa interessante que a gente debateu lá foi o que acontece com o corpo, seja humano, qualquer outro corpo biológico, o que acontece com esse ser quando ele viaja na velocidade da luz. A gente falou sobre isso lá e acontecem coisas bem estranhas. Comentamos também como seria a aparência dos alienígenas e um monte de coisa bacana. Falamos de Star Wars, de um monte de assunto legal e ficou bem divertido. Eu ri pra caramba participando desse podcast. E se você quiser acompanhar esse bate-papo, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado. Bom, então é isso. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço pra vocês e hasta!